Diz assim a palavra do nosso Deus. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus e os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos em seguida meditar nesse importante, relevante trecho das Escrituras. Senhor, nós queremos bendizer, queremos exaltar, queremos glorificar o seu nome neste primeiro domingo e neste primeiro culto público que estamos aqui oferecendo a Ti nesse ano de 2022. Queremos começar agradecendo mais uma vez ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, por nos ter mantido vivos com saúde até o presente momento. Te louvamos por isso, Senhor. Porque apesar de não sermos merecedores das suas dádivas, até mesmo da saúde, enfim, da vida eterna, de todas essas benesses, todas elas são frutos da sua graça, são consequências da sua graça. Apesar disso, nós agradecemos ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso intelecto, ao nosso entendimento na noite de hoje, que esses trechos bíblicos, esses versículos bíblicos lidos, eles venham, Senhor, ter ali guarida, encontrar guarida não apenas no nosso intelecto, mas no nosso coração, em todo o nosso ser, e que sejamos abençoados, transformados, impactados, tocados pela sua palavra, que o seu doce, glorioso e poderoso Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas e também por meio delas, enquanto estivermos aqui ouvindo a sua palavra, aprendendo do Senhor por meio das suas gloriosas, inerrantes Escrituras. Te louvamos por tudo,
E mais uma vez, pedimos que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, podem se assentar. O tema da nossa mensagem na noite de hoje é: vocês nunca passaram por esse caminho antes. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje. Vocês nunca passaram por esse caminho antes. Meus irmãos, esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler, ele é conhecido popularmente como a travessia do Rio Jordão, ou a passagem do Rio Jordão. E essa narrativa sobre a travessia do Rio Jordão e a entrada dos israelitas na terra de Canaã, ela nos apresenta, dentre tantas e tantas outras lições, nos apresenta importantes paralelos, por exemplo, com o livro de Êxodo, quando os israelitas, eles foram então libertos miraculosamente de quase meio milênio, isto é, 430 anos de servidão egípcia. Mas vejamos aqui apenas alguns poucos paralelos entre a narrativa do Êxodo e a narrativa de Josué, antes de entrarmos nessas lições sobre as quais queremos discorrer com os irmãos na noite de hoje, e vocês entenderão o porquê de termos selecionado exatamente essa passagem bíblica para discorrermos sobre ela hoje. Mas, entre os paralelos entre Êxodo e Josué, nós vemos alguns interessantes. Por exemplo, em Êxodo, Deus fizera o mar de juncos ou o mar vermelho se abrir. E aqui em Josué, no capítulo 3, Deus faz o Rio Jordão se abrir. Em Êxodo, os israelitas atravessaram o mar de juncos ou o mar vermelho a seco. Aqui em Josué, capítulo 3, novamente os israelitas atravessam, desta vez, o Rio Jordão a seco. Em Êxodo, uma coluna, como nós verificamos, ali, uma coluna de nuvem e de fogo guiavam o povo. E aqui, em Josué 3, a Arca da Aliança, que representava simplesmente a presença de Deus, é que acabava ali também conduzindo, guiando o povo. Em Êxodo, Deus fizera Israel sair do Egito sob a liderança de Moisés. E aqui em Josué 3, Deus, ele faz Israel atravessar o Jordão e possuir a terra de Canaã sob a liderança de Josué. Bem, mas por que eu pensei em trazer uma mensagem no primeiro domingo de 2022? Isto é, bem no início do ano, justamente sobre esse capítulo 3 de Josué. O principal fator que me fez refletir ou querer refletir com os irmãos sobre esse texto foi justamente o finalzinho de Josué capítulo 13, versículo 4, que diz: vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Esse finalzinho de Josué, capítulo 3, versículo 4, que diz: vocês nunca antes passaram por tal caminho, é que me inspirou a falar a vocês sobre o tema vocês nunca passaram por esse caminho antes. Simplesmente um tema extraído, ou digamos, baseado no próprio texto bíblico. Mas, meus irmãos, assim como a travessia pelo Rio Jordão, em direção à conquista de Canaã, era um caminho novo para os israelitas, da mesma forma, o ano de 2022, que está se iniciando, ele é um ano novo, um ano inédito para cada um de nós, visto que nenhum de nós passou por este ano antes, não é isso? Então esse ano ele é absolutamente inédito a cada um de nós. Então, a partir das diretrizes que o capítulo 3 de Josué dá aos israelitas sobre como eles deveriam agir diante de um caminho pelo qual eles nunca passaram antes, a partir dessas diretrizes bíblicas é que eu quero extrair algumas lições sobre como nós devemos proceder diante de um caminho igualmente inédito para nós, que é esse ano de 2022. Mas, então, como nós devemos proceder diante de um ano novo, no qual novos caminhos, talvez novas turbulências, igualmente juntamente com novos desafios, se apresentarão diante de nós? Como nós devemos nos portar diante de um ano que é absolutamente novo,
Tanto é que estamos hoje, aqui no dia 2, estamos exatamente no início de 2022, e, portanto, como que nós podemos ou devemos proceder diante desse caminho novo, desse ano novo, tendo como base lições, meditações a partir do texto que nós lemos. Em resumo, esse será o teor da nossa meditação, da nossa exposição na noite de hoje. E tendo dito isto, vamos refletir então sobre a maneira como Israel lidou com o tema aqui presente nesse capítulo, e a partir disso vamos refletir sobre o tema que nós propusemos, que é: vocês nunca passaram por esse caminho antes. Mas lendo esse texto, meus irmãos, eu aprendo, dentre as várias lições que nós aqui selecionamos, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que, diante de um caminho inédito, pelo qual as pessoas, no caso Israel, nunca havia passado antes, as pessoas deveriam se santificar. Diante de um caminho inédito, devemos nos santificar. Josué, no capítulo 3, versículo 5, parte A, diz: Josué disse ao povo: santifiquem-se, santifiquem-se. E essa ordem, meus irmãos, de Josué dada ao povo, santifiquem-se, ela, entre outras coisas, traz à nossa memória a lembrança de Israel junto ao Monte Sinai, quando Deus também havia ordenado a Moisés que consagrasse o povo de Israel. E ali naquele contexto de Êxodo, no contexto de Moisés, santificar-se envolvia especialmente 3 atitudes. Primeira, a lavagem das roupas. Segunda, o distanciamento do Monte Sinai. E terceira, a abstenção, a abstinência no que diz respeito às relações sexuais. Isso que eu estou dizendo aparece ali em Êxodo, no capítulo 19 e nos versículos 10 a 15, vocês encontrarão todas estas informações. Bem, se Josué teve essas mesmas prescrições em mente, a exceção, é claro, do distanciamento do Sinai, porque os israelitas estavam em outro contexto geográfico, eles estavam entrando agora em Canaã. Então isso nos ajuda a entender o porquê de Josué, no capítulo 13, versículo 1, dizer que os israelitas eles deveriam ir até o Jordão, e ali eles pousaram antes que pudessem atravessar o Jordão. Ora, por que os israelitas eles ficaram estacionados nas proximidades do rio Jordão? Eles fizeram isso, entre outros motivos, porque ali eles podiam lavar as suas roupas, cumprindo desta forma as ordens dadas a Israel por intermédio de Moisés, em Êxodo 19, versículos 10 a 15, texto este que nós acabamos de ver. E essa atitude, meus irmãos, de santificação, tomada por Israel diante de um caminho pelo qual eles nunca haviam passado antes, me faz pensar que diante de um ano novo, que para nós também é um caminho inédito, nós devemos pedir a Deus que nos ajude, por exemplo, a não repetirmos os mesmos pecados do ano que passou. Isto é, devemos pedir a Deus que nos ajude a nos santificarmos, tanto quanto os israelitas pediram isso naquele contexto. Deus ordena que eles façam isso por meio de Josué, naquele caminho novo, inédito, absolutamente singular e incomum da vida de cada um deles. Meus irmãos, geralmente com a chegada de um ano novo, é comum as pessoas fazerem vários tipos de promessas, não é isso? As mais variadas, muitas delas esdrúxulas, estapafúrdias e assim por diante, mas muitas delas legítimas. Como, por exemplo, olha, nesse ano novo eu vou melhorar os meus hábitos alimentares. Ou, nesse ano novo eu vou fazer uma nova faculdade. Ou ainda, nesse ano novo eu vou fazer mais exercícios físicos. Ou ainda, nesse ano novo, por exemplo, eu vou buscar me preocupar ainda mais com a minha saúde, com a minha família, e assim por diante. Vou me preocupar com outros elementos que envolvem a minha carreira, e assim por diante. Essas promessas são promessas válidas, são promessas obviamente legítimas, mas eu gostaria que você acrescentasse à sua lista de desejos ou de promessas para 2022 o item da santificação. Ou seja, nesse ano novo eu vou pedir para Deus me ajudar a não repetir os mesmos pecados do ano velho. Nesse ano novo eu quero ser um melhor marido,
uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor empregado. Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero ter mais comunhão com Deus, eu quero ter mais comunhão com os meus irmãos, com as pessoas, enfim, eu quero me santificar ainda mais, porque eu quero praticar aquilo que está escrito, por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 1, e versículos 15 a 16, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Eu aprendo em primeiro lugar, meus irmãos, que diante de um caminho inédito, nós devemos buscar nos santificar. Estamos diante de um ano que nós nunca, evidentemente, por razões mais do que óbvias e que dispensam maiores explicações, um ano que para nós é inédito. Nunca vivemos um 2022 antes. Esse é o nosso primeiro e único 2022, permitindo Deus que atravessemos todo ele. Então, diante desse ineditismo, tanto quanto Israel assim se posta ao atravessar o Rio Jordão, urge que comecemos o ano buscando de Deus essa capacidade, essa graça para que possamos ser cada vez mais santos diante dele, das coisas dele, das promessas dele, das palavras dele e dos valores por ele ali colocados nas Escrituras Sagradas. É uma primeira coisa que podemos e devemos aprender a partir desse texto. Em segundo lugar, eu também descubro, lendo essa passagem, que diante de um caminho inédito, nós devemos confiar na intervenção divina. Diante de um caminho inédito, nós nunca passamos por ele antes, e justamente por ser desconhecido, porque nunca o desbravamos antes, resta-nos confiar em Deus, confiar na intervenção de Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a alguns dias, não sei se chegarei vivo até o final de 2022, na verdade não sei se sairei vivo até deste culto, mas uma coisa é certa, eu devo confiar na intervenção divina. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que permite que aconteça, e é na providência divina e no Deus da providência que a minha confiança e a minha fé estão ali alicerçadas. Vejamos o que diz Josué capítulo 3, versículo 5, ainda a parte B. Parte B. O texto continua dizendo: porque amanhã, Josué começa dizendo, santifiquem-se. Na continuidade do texto ele diz, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Como os israelitas agiram diante de um caminho pelo qual eles nunca haviam passado antes? Como que eles reagem? Eles confiam que Deus irá intervir na sua vida e na sua história. Diante desse ano inédito, meus irmãos, de 2022, eu quero encorajá-los a imitar, ou nós mesmos, todos nós, a imitarmos os israelitas da época de Josué. Eu quero encorajá-lo a confiar na intervenção divina. Eu quero estimulá-lo a acreditar no fato de que Deus também pode realizar maravilhas em nosso meio, tanto quanto as realizou na época de Josué. Amém? Diante de um caminho que para nós é novo, ele é inusitado, ele é incomum, ele é inédito, ele é singular, é único, porque nunca passamos por ele antes. Ousemos confiar na intervenção de Deus. Não sei o que acontecerá, mas sei que minha vida está nas mãos de Deus, sei que a minha família está nas mãos de Deus, sei que o meu trabalho, as minhas aspirações, a minha agenda, os meus planos, os meus projetos estão nas mãos de Deus. Para onde eles irão? Se irão se desenvolver ou se não irão, eu não sei, mas eu sei que eu creio na providência divina e Deus é poderoso para agir na minha vida, tanto quanto agiu na vida dos israelitas do contexto de Josué capítulo 3. Amém? Esse é um ponto muito importante para a nossa reflexão. E aí vocês entendem o porquê desse tema bem sugestivo. Vocês nunca passaram por esse caminho antes. Quando eu me deparei com esse texto, e eu fiquei orando a Deus e pensando, é claro, né? Poxa, Senhor, que palavra eu poderia trazer de encorajamento, de estímulo, né? Para os irmãos
ali da Igreja Evangélica Jaboque no ano de 2022. E essa expressãozinha, vocês nunca passaram por esse caminho antes? Ela saltou como um leão diante de mim, assim, me dominou esse texto. Eu falei, não, esse texto é muito, muito propício, muito adequado diante do novo, não é? Porque diante de situações novas ou caminhos novos, nós ficamos apreensivos, ficamos com medo, ficamos receosos, não é isso? Meu Deus, como será o dia de amanhã? E com essa pandemia que já há 2 anos nós experimentamos e parece que não acaba, e você ouve falar ali da Covid-19, aí daqui a pouco vem o tal do Ômicron, e para quem de repente estudou grego vai ficar pensando, meu Deus, se está no Ômicron, né? Então ainda tem o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, aí vai, meu Deus do céu, então eu não saio vivo deste ano. Então as pessoas ficam preocupadas e apreensivas naturalmente diante de algo novo. Como que eu pagarei minhas contas? Será que minha família se dará bem? Aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo doente, será que ele será curado? Poxa, ele está há tantos dias naquela UTI. Nós perdemos amigos, perdemos irmãos, perdemos parentes, perdemos conhecidos ao longo dessa pandemia, fora os trabalhos, fora empresas que fecharam e tantas outras coisas. Então, tudo isso naturalmente causa-nos apreensão. E agora, quando começamos um novo ano, é natural pensarmos, meu Deus, como será 2022? E daí o porquê de nós meditarmos em textos como este, sobre o qual estamos meditando na noite de hoje. Nunca passamos antes por este caminho, ou melhor dizendo, por este ano de 2022. Mas sei que Deus, que é onisciente, já passou por ele. Ele está nele. E ele, que tem o controle e as rédeas da história e da existência nas suas mãos, é poderoso para abençoar a minha e a sua vida, apesar de todos os pesares e adversidades que poderão ocorrer ao longo deste ano. Confie na providência divina, porque o Deus que abençoou Israel é poderoso para abençoar a sua igreja, apesar dos momentos ainda turbulentos que nós estamos enfrentando. Amém? Mas vamos ainda continuar aqui o texto. E aí o terceiro item, ele tem absolutamente tudo a ver com o anterior. Eu descubro em terceiro lugar, meus irmãos, que diante de um caminho inédito, pelo qual nunca passamos, antes estou enfatizando de propósito, nós devemos contar com a presença de Deus. Não há o que fazer. Contemos com a presença de Deus. Veja o que diz Josué capítulo 3 e versículo 7. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. E à medida que a gente lê todo o capítulo, a gente vê que Deus estará no meio do povo. Meus irmãos, diante disso, como que Josué e os israelitas agiram, diante desse caminho pelo qual eles jamais haviam passado antes, aquele caminho que cruzava o Jordão e que os conduziria até Canaã, que é a terra da promessa. Como que eles agiram? Josué e os israelitas agiram contando com a presença de Deus em sua vida. Contemos com a presença de Deus. E diante desse ano inédito, mais uma vez de 2022, eu quero incentivá-lo simplesmente a imitar os israelitas da época de Josué. Eu quero incentivá-lo a contar com a presença de Deus ao longo de todo este ano, ou durante todo o tempo em que Deus nos permitir que estejamos vivos nele, se Ele assim permitir. Contemos com a presença de Deus. E mais uma vez, diante da transição de um ano para outro, muitas pessoas elas fazem as coisas mais mirabolantes com o intuito de atraírem, por exemplo, paz, prosperidade, riqueza, para as suas vidas e assim sucessivamente. Algumas pessoas pulam ali as tais das 7 ondas, outras se vestem de branco, outras comem lentilhas, o que eu acho particularmente horrível, mas gosto não se discute, Mas fato é, meus irmãos, que se você quiser efetivamente ter um ano abençoado, você não precisa de nenhuma dessas coisas. Você precisa apenas contar com a presença de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, nos seus estudos, nos seus sonhos, nas suas aspirações e em todas as demais áreas e departamentos da sua vida. Ousemos contar com a presença de Deus. Se quisermos ser abençoados
De fato, neste ano, nós precisamos apenas de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua longanimidade, do seu perdão, da sua palavra, do seu doce e glorioso Espírito Santo, do seu agir em nós e através de nós. Nós precisamos apenas de Deus. Esse é o segredo. Como que eu encaro algo que para mim é inédito? Eu nunca estive lá, nunca passei por isso, estou morrendo de medo, estou apreensivo. Ora, ouse confiar em Deus, crendo que a presença dEle te acompanhará ao longo da sua vida. Conte com a presença de Deus. Nós precisamos de Deus. Amém, meus irmãos? Apesar de Ele não precisar de nós de forma alguma, em hipótese alguma, e quando nos usa como seus servos e servas, Ele o faz por um mero ato de generosidade. Quando eu leio um texto no final dos evangelhos, e é dito ali que os discípulos estão pregando o evangelho, e o texto, graciosamente, é uma coisa tão maravilhosa, o texto diz que o Senhor cooperava com eles. Como assim o Senhor cooperava? O Senhor poderia fazer tudo. O Senhor não precisa de pregadores. O Senhor não precisa da igreja, Ele não precisa de absolutamente nada e de ninguém, Ele não precisaria nem ter criado o mundo, e muito menos ter nos criado, a mim e a você, dentro dEle, de modo que tudo que Ele fez e faz por um ato de graciosidade. Então Ele não precisa de nós, mas nós, para sermos abençoados, precisamos contar com a presença dEle. Os israelitas foram abençoados, porque contaram com a presença de Deus no meio deles. Mas continuando o texto, em quarto lugar, eu também aprendo que diante de um caminho inédito, nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. Poxa, eu nunca lidei com esta situação antes, esse caminho para mim é novo, esta situação é nova, este ano é novo, nunca estive nele antes, como que posso lidar com esse ineditismo? Confie na palavra de Deus. Conte com a presença de Deus, mas conte também com a palavra dele. Onde eu encontro esse ponto? Josué capítulo 3, versículo 9, que diz: Então Josué disse aos filhos de Israel: Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos entrar por um lugar que nós nunca entramos antes. O que nós vamos fazer? Escutemos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que irá nos guiar por esse caminho inédito. Sabe o que deve guiar a minha e a sua vida durante 2022? A palavra de Deus. Eu não sei como será 2022, mas a palavra de Deus é absolutamente capaz de me guiar por todo esse ano, cheio de ineditismos e de situações absolutamente novas para mim. A palavra de Deus pode me guiar com segurança por todo esse caminho. Meus irmãos, com a chegada de um ano novo, como nós mencionamos, muitas pessoas buscam receber orientações para a sua vida por meio dos mais diversos meios, por meio da astrologia, do jogo de búzios, por meio de cartomantes, por meio de horóscopo, por meio de tarô, e assim por diante. Aliás, muitos crentes acabam buscando receber orientações através de campanhas, de revelações, de sonhos. E eu não nego que Deus não possa falar por meio de revelações, não estou negando que Deus não possa falar por meio de sonhos, não é isso, mas eu estou dizendo que elas buscam isso como algo prioritário e central para as suas vidas. Central. Mas diante de um ano pelo qual nós nunca passamos antes, eu quero encorajá-lo mais uma vez a imitar os israelitas de Josué 3 e, portanto, eu quero incentivá-lo, estimulá-lo, encorajá-lo a consultar a palavra de Deus. Senhor, eu estou passando por uma situação difícil. Meu casamento, a situação está um tanto quanto periclitante, no trabalho as coisas estão indo de mal a pior, eu estou enfrentando uma série de problemas. Senhor, me oriente por meio da sua palavra. Como que eu devo agir diante desse contexto de tantos males, de tantas falcatruas, de tantas desonestidades, de tantos cenários de injustiça? Senhor, me ajude a agir de uma forma ética, moralmente correta, conforme a sua palavra. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 13, versículos 16 e 17, ele disse algo muito oportuno para esse contexto. Quando ele diz o seguinte, que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Para quê?
para ensinar, para redarguir, isto é, no contexto da expressão grega, é para reprovar. Quando há um erro, a palavra de Deus não passa a mão na cabeça, ela reprova, ela diz, isso é errado. Isso é muito importante, né? Porque vivemos num contexto onde as pessoas têm relativizado os ensinos das Escrituras, então tem que tomar cuidado para não trazer, né, o pregador, o pastor, muitas vezes ele tem que se preocupar em não trazer uma palavra que ofenda os pecadinhos de estimação da igreja. Não, Paulo diz, né, a palavra de Deus, as Escrituras, são proveitosas para ensinar, para redarguir, para reprovar um erro diante do erro. Meu irmão, sei que você fez isso, é chato, tá, ok, mas isso é pecado. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Bom, mas aí o problema é seu, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Deus não está preocupado com a sua opinião. Ah, mas eu não sinto que seja pecado. As Escrituras não se preocupam com seus sentimentos. É bonitinho você estar com sentimento, eu até me condoo com você, coitadinho, tá dodóizinho e tal, mas meu irmão, se é pecado, o nome do negócio é pecado. Então, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para reprovar, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nesse ano você quer ser instruído? Então leia a Bíblia. Né? Se você quer ser corrigido, então estude a Bíblia. Se você quer ser instruído em toda a boa obra, então medite nas Escrituras. É a palavra de Deus que irá nos orientar diante de um caminho novo, incerto, pelo qual nós nunca passamos antes. Josué, como nós devemos agir antes de atravessarmos o Jordão, adentrarmos em Canaã, numa terra inóspita, nunca a vimos antes, não sabemos o que nos aguarda. E a resposta de Deus é: consultem a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, ouçam a palavra de Deus, pratiquem a palavra de Deus e vocês serão abençoados. Amém? Se não sabe como vai ser, meu irmão, tudo bem, eu também não sei, mas leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Mas um outro ponto importante, em quinto e antepenúltimo lugar, que eu descubro também nesse texto, é o seguinte: diante de um caminho inédito, devemos ter uma noção adequada da natureza de Deus. Quando estamos passando por esse caminho que é inédito, que é novo, eu devo ter uma concepção correta de Deus. Porque se a minha concepção for distorcida de Deus, a maneira como eu entenderei esse novo caminho será inevitavelmente distorcida. Porque o meu retrato e concepção de Deus são distorcidos também. Olha só o que Josué diz sobre Deus. Ele diz duas coisas, entre tantas outras, é claro, mas muito importantes. Observe comigo o capítulo 3 ainda e os versículos 10 e 13. 10 e 13. Versículo 10. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Versículo 13. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. A palavra natureza, quando eu uso aqui a palavra natureza, né, quando eu disse que diante de um caminho inédito, nós devemos ter uma noção adequada da natureza de Deus. Então a palavra natureza que eu uso aqui, ela se refere em termos bem básicos àqueles traços característicos de algo ou de alguém. Aqueles traços identitários, aquilo que caracteriza uma coisa ou uma pessoa. No presente caso, nós estamos nos referindo, é claro, aos traços característicos de Deus, aquilo que caracteriza Deus, define Deus, ou a identidade de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, e assim por diante. Bem, mas diante de um caminho pelo qual os israelitas nunca haviam passado antes, como eles agiram? Eles tiveram uma noção adequada sobre quem Deus era para eles. Olha, eu não sei o que vai ser, porque nunca passei por aqui antes, mas eu sei quem Deus é.
Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem Deus é. Isso é muito importante, ou não? É muito importante. Veja só como Josué retrata Deus nesse texto mais uma vez. Em Josué 3,10, Deus é chamado por Josué de Deus vivo, em contraste, por exemplo, com os falsos deuses dos cananeus que eram incapazes de agir e de salvar os seus devotos. E em Josué, no capítulo 13, versículo 13, Deus é chamado de o Senhor de toda a terra, provavelmente nesse contexto, se referindo a Deus como aquele que era Senhor de toda a terra de Canaã, como dá a entender o contexto imediato do livro de Josué. Mas é claro, cabe-nos fazer aqui uma observação importante, é claro que conforme as Escrituras, como um todo, Deus, Ele é o Senhor de toda a terra em sentido abrangente, e não toda a terra, como parece ser toda a terra de Canaã no contexto de Josué. Afinal de contas, quando nós lemos textos como, por exemplo, Salmo 24:1, que é um dos versículos que eu já citei uma e outra vez, e acho um dos textos mais belos de toda a Bíblia, quando Davi diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É toda a terra. Então, mas de qualquer modo, diante de um ano pelo qual nunca passamos antes, é importante que tenhamos uma noção adequada sobre quem Deus é. Eu não sei como será o meu futuro, mas sei quem Deus é. Eu não sei como será a segunda-feira, logo o dia de amanhã, mas sei quem Deus é. Eu não sei como viverei com a minha família diante de todas as situações adversas, mas eu sei quem Deus é. E saber quem Deus é que me dá confiança diante de todas as situações inesperadas da vida. Saber quem Deus é. O Deus da Bíblia, entre outras coisas, sabemos que Ele é amoroso, benévolo, bondoso, gracioso, Ele é justo, longânimo, maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é inigualável, dentre tantas outras coisas. E esses conceitos de Deus, entre inúmeros outros, é que nos ajudam a caminhar por um caminho, ou por um ano, que para nós é inédito, porque nunca o vivenciamos antes. Não sabemos o que ocorrerá, mas eu sei quem é o Deus da Bíblia, e esse Deus da Bíblia é um Deus que ouve orações, é um Deus que intervém na história, é um Deus que nos corrige porque nos ama, é um Deus que ama a sua igreja, é um Deus que enviou Jesus para morrer pela humanidade, e é nesse Deus, com esse caráter e esses traços, que a minha fé está alicerçada, nesse Deus, tal como retratado nas Escrituras, isto é, no Antigo e Novo Testamentos. Amém? Então, apesar de não conhecermos o caminho porque é novo, conheçamos a Deus. Porque independentemente do caminho, se Deus nos guia, se Ele nos abençoa, se Ele está conosco, temos certeza de que seremos bem-sucedidos, não por nós mesmos, mas porque o gracioso Deus nos abençoará. Mas, em sexto e penúltimo lugar, meus irmãos, eu também aprendo com esse texto que diante de um caminho inédito, nós devemos esperar por grandes desafios. Também é uma questão óbvia, O caminho é novo, nunca passei por ele. Alguma situação ali desafiadora virá pela frente. Não é um pensamento natural que nós temos? E isso também acontece com esse texto. Vejam o que diz Josué capítulo 3, versículos 15 e 16. E aqui nós temos um dos trechos mais interessantes, a meu ver. Claro que toda a Bíblia é interessante, é evidente. Mas um dos trechos mais curiosos, que traz algumas lições profundamente impactantes e práticas para o nosso viver diário. Preste bem atenção. Josué capítulo 3, versículos 15 e 16. Leia devagar e com atenção, preste bem atenção àquilo que nós vamos ler. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, há uma nota parentética, há uma observação aqui do autor de Josué. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Eles estavam num momento ali de enchente, de cheias. Aliás, temos experimentado isso no Brasil, Bahia, Minas Gerais, outros contextos, claro que guardadas as devidas proporções, mas contextos de cheias. Versículo 16. As águas que vinham de cima pararam de correr,
levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Esse trecho, meus irmãos, como eu disse, ele é muito interessante, porque ele nos ensina uma importante verdade bíblica, aliás, uma das mais importantes verdades bíblicas, que às vezes, creio eu, que nós cristãos subestimamos. É uma das verdades bíblicas mais básicas, mais fundamentais da fé, mas mesmo sendo cristãos, eu acho que nós acabamos ignorando-a. Qual é? Essa verdade está expressa em Isaías 55, versículos 8 e 9, texto este em que Deus, por intermédio do profeta Isaías, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bem, mas o que Isaías 55, versículos 8 a 9, afinal de contas, tem a ver com Josué capítulo 3, versículos 15 e 16, que a gente acabou de ler? Ora, tem tudo a ver com esse texto. E eu explico. Deus poderia fazer, prestem bem atenção ao que eu vou lhes dizer. Deus poderia fazer com que Israel atravessasse o Rio Jordão, por exemplo, entre os meses de janeiro e fevereiro, ou entre os meses de maio a dezembro. Tinha 10 meses para escolher. 10. Por quê? Nesses períodos, o Jordão normalmente ele estava com o nível das águas mais baixo. Então você conseguia atravessá-lo sem maiores problemas, complicações ou transtornos, né? Porque diante desses 10 meses, você poderia atravessá-lo mais sossegadamente. Mas o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Deus faz Israel atravessar o Rio Jordão justamente no momento que era o momento das enchentes. E essa enchente, mencionada aqui em Josué capítulo 3, versículo 15, ela ocorria devido ao derretimento da neve do Monte Hermon entre os meses de março a abril, que era o tempo em que eram, por exemplo, realizadas as colheitas ali no vale do Jordão. Em outras palavras, Deus, ele poderia ter ordenado a Israel que atravessasse o Rio Jordão entre 10 meses em que as enchentes não costumavam ocorrer. Mas em vez disso, o que é que Deus fez? Ele ordenou que Israel atravessasse o Rio Jordão exatamente no pior momento, que era o período das enchentes, das cheias. O pior momento, entenda-se, para os homens. Não era para Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os planos de Deus não são os nossos planos. Meus irmãos, às vezes, esse é um dos ensinamentos, um dos mais preciosos desse texto. Às vezes, Deus nos guia pelos caminhos mais inapropriados e durante os períodos mais inconvenientes, a fim de aprendermos a confiar não em nós mesmos, mas na sua divina orientação. Diante de um caminho inédito, os israelitas enfrentaram um grande desafio. E nós, diante igualmente de um ano inédito, também devemos esperar por grandes desafios. Mas mais do que isso ainda, devemos estar atentos, porque Deus pode nos guiar por caminhos, por sendas, por veredas, por acontecimentos pelos quais nunca passamos antes, caminhos inéditos, caminhos únicos, mas se Ele está conosco nesses caminhos, então nós iremos glorificá-lo sempre. É natural que nós queiramos o caminho mais fácil. É natural que queiramos um caminho, que tem os seus atalhos. É natural que busquemos por um caminho que nos poupe tempo, que nos poupe recursos, que nos poupe noites de sono ali mal dormidas. É natural que queiramos percorrer caminhos menos dolorosos, menos adversos, sem doença, sem trauma, sem choro, sem problemas. Mas pode ser que Deus tenha escolhido nos guiar justamente por esses caminhos que eu e você costumamos a evitar. O Josué
chama o povo, faça eles pararem ali diante do Jordão. Ficaram algum tempo ali, não sabemos quanto tempo, mas ficaram um tempo. Poderiam já ter atravessado direto. Aí Deus fala, espera um pouquinho, tem um momento certo. A neve do irmão começa a derreter, isso causa as cheias ali no Vale do Jordão, e quando o negócio está horrível, Deus fala, agora é hora de atravessar. No pior momento. No pior momento. Poxa, Senhor, mas o Senhor poderia escolher 10 meses para atravessarmos, o Senhor escolheu o pior momento. É como se Deus dissesse, mas eu quero que vocês aprendam a confiar em mim, e não nos caminhos de vocês, e não nas estratégias de vocês, e não nas características que vocês acham melhor para a vida de vocês. Eu quero que vocês atravessem o Jordão no período das cheias, para que vocês aprendam a confiar em mim, no meu poder, na minha intervenção, na minha providência, na minha palavra, e não nos planos humanos e pequenos de vocês, mas na minha grandeza. Meu irmão, se prepare, porque diante de um ano novo como este, Deus pode justamente querer passar com você naquilo que você julgaria ser o momento mais turbulento e que você gostaria de evitar, mas pode ser que Deus queira atravessar esse ano inédito com você, exatamente nos momentos de cheias. Mas Senhor, eu queria pegar ali um pezinho de água bem, né? Só dar um pulinho, com uns 30 centímetros, mais sossegado. Senhor, eu gostaria de ter alguns atalhos, eu gostaria de chegar mais cedo, eu gostaria de poupar recursos, eu gostaria de poupar dores de cabeça, eu não gostaria de ter conflitos ou confrontos ou adversidades aqui, mas pode ser que Deus queira guiar a mim e a você justamente através de caminhos que nós fazemos questão de evitar, porque os caminhos dele não são os nossos, os planos dele não são os nossos. E as enchentes do Jordão são o caminho que Deus escolheu para realizar um grande milagre na história antiga de Israel. Amém? Isso nos levará, meus irmãos, ao 7º e último ponto, que é o seguinte: diante de um caminho inédito, devemos ter em mente que Deus continua sendo o mesmo. Esse ponto também é absolutamente relevante. Diante de um caminho inédito, pelo qual nunca passamos antes, devemos ter em mente que Deus continua sendo o mesmo. Vejamos o que diz Josué 3,17, o último versículo aqui da nossa passagem. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Diante de um caminho pelo qual os israelitas não haviam passado antes, como eles agiram? Eles creram que Deus continuava sendo o mesmo, visto que ele, Deus, repetira o mesmo milagre que ele tivera realizado antes no Êxodo. E da mesma forma, meus irmãos, eu quero mais uma vez encorajá-los a agir como os israelitas agiram. Eu quero encorajá-lo, no início desse ano de 2022, a crer, quero encorajá-lo a crer que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e que da mesma forma abriu o Jordão, é o mesmo Deus da igreja exatamente no dia 2 de janeiro de 2022. Em Malaquias, no capítulo 13, versículo 6, Deus diz algo muito importante para Israel, e que a partir da leitura desse texto nós vamos entender porque também hoje estamos vivos, por exemplo. O simples fato de estarmos vivos. Por quê? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Nesse texto Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo, eu poderia destruir vocês todas as vezes que vocês viraram as costas para mim, apostataram da fé, cultuaram outros deuses, Baalins, Astarote, Quemos, os demais deuses dos cananeus, de babilônios, de tantos outros povos. Mas sabe por que vocês não foram destruídos? Porque eu, Deus, continuo a ser gracioso, misericordioso e a honrar a minha parte no pacto que estabeleci com vocês. É por isso que hoje vocês estão vivos, diz Deus para o povo de Israel através de Malaquias. Meus irmãos, o fato de Deus ser imutável
Por exemplo, no seu caráter, na sua justiça e na sua santidade, nas suas promessas, enfim, isso nos confere segurança, visto que nós cremos num Deus que não muda ao sabor do vento e ao sabor dos valores contemporâneos, um Deus que não se encurva diante da moda e do relativismo pós-moderno em que nós vivemos, porque Ele não muda e continua a ser o mesmo. Portanto, é que nós temos segurança de que as suas promessas se cumprirão em nossas vidas, e que se Ele prometeu que Jesus voltará, é porque Ele voltará. Se há uma eternidade que nos espera junto a Ele, é porque essa eternidade é real. Se a palavra dEle é de fato uma palavra inspirada e divina, é verdade porque foi Ele quem disse, saiu da sua boca e dos seus lábios, e porque Ele não muda, nós podemos ter a certeza de que esse caminho, por mais que seja desconhecido para nós este ano, por mais desconhecido que nos seja, nós confiamos em Deus, que Deus que é bondoso, gracioso e não muda, e os seus valores também não, e o seu caráter também não, é esse Deus quem nos guiará durante o tempo em que estivermos vivos ao longo deste ano. Eu espero que isso conforte o seu coração, que isso encha o seu coração de esperança, que isso encha-nos de ânimo, apesar das eventuais enchentes que venhamos talvez a enfrentar ao longo deste ano. Pode ser que Deus queira nos guiar justamente através delas. Pode ser que estejamos pedindo, mas Senhor, vamos esperar a água acalmar, aí o Senhor passa comigo na boa. Não, meu filho. Você vai passar comigo, mas é no meio da enchente mesmo, para você aprender a depender de mim e não de circunstâncias, não da sua perícia, não da sua habilidade, do seu dinheiro, da sua competência. Eu quero que você dependa de mim, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos várias coisas sobre esse tema. Vocês nunca passaram por esse caminho antes. Nós aprendemos, por exemplo, que diante de um caminho inédito, nós devemos nos santificar. Descobrimos também que diante de um caminho inédito, nós devemos confiar na intervenção divina. Diante desse caminho pelo qual nunca passamos antes, devemos contar com a presença de Deus, em terceiro lugar. Em quarto lugar, diante desse caminho totalmente novo, nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. Em quinto lugar, diante desse caminho, mais uma vez único, singular, devemos ter uma noção adequada da natureza de Deus, quem Deus é. Aprendemos em sexto lugar que diante de um caminho inédito, ou de um ano inédito no nosso caso, devemos esperar por grandes desafios. E por fim, também aprendemos em sétimo e último lugar, que diante desse caminho inédito, devemos ter em mente que Deus continua sendo o mesmo. Que essas lições possam, mais uma vez, guiar, ser um norte para a nossa vida ao longo deste ano. É claro que a Bíblia não nos ensina só isto. A Bíblia nos ensina dezenas de centenas de tantas e tantas outras coisas sobre como devemos viver, nos portar em sociedade, em casa e tudo, é claro. Mas eu creio que esse texto de Josué 3, espero eu, que tenha sido um importante norte, um importante guia para nós nesse primeiro domingo de 2022. Amém? Quero te convidar a ficar em pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Eu quero te convidar a refletir, meu irmão, sobre tudo isso que nós comentamos agora. Sobre cada um desses pontos. Por mais que de repente você, obviamente, não se lembre de todos eles, lembre-se que diante desses caminhos inusitados, de todo este ano cheio de notícias, quer boas, quer más, que nós inevitavelmente teremos, alguns mais, outros menos, que Deus esteja guiando-nos em todo este ano. Ou durante o tempo em que Ele permitir que estejamos nele vivos. Amém? Que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Sejamos guiados por Ele, contemos com a sua presença, com a sua palavra, né? Saibamos quem Ele é
E que esses tipos de ensinamentos bíblicos venham preencher o nosso coração e enchê-lo também de fé, de graça, de esperança em Deus e nas coisas dele. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero te bendizer nesta hora. Eu quero te agradecer por esta reflexão que nós pudemos aqui compartilhar com seus filhos, com as suas filhas, com seus servos e servas. Quero te agradecer porque neste primeiro domingo de 2022, o Senhor nos ensinou algumas lições importantes, relevantes, muito práticas, por que também não dizer, acerca da maneira como nós devemos nos portar diante de situações que nos sejam completamente desconhecidas. Não sabemos, por exemplo, Senhor, até quando essa pandemia perdurará. Se o Senhor dará um fim a ela nos primeiros meses de 2022, ou se talvez tenhamos que atravessar mais um ano diante desse contexto tão difícil, mas nós sabemos que o Senhor sabe exatamente o que faz ou o que permite que aconteça. Sabemos que esse planeta Terra tem dono, esse universo tem dono. Não estamos à deriva, mas nós temos um Deus, cremos num Deus que, assim como abriu o Mar Vermelho, repetiu anos e anos depois o mesmo milagre, abrindo desta vez as águas do Rio Jordão no momento mais difícil, no momento de cheias, de enchentes. Sabemos, como nós meditamos nessa noite, que o Senhor poderia ter escolhido 10 meses mais acessíveis, onde as águas estariam num nível mais baixo, mais agradável, mais fácil de serem ali transpostas. Mas o Senhor escolheu exatamente o pior momento para o seu povo atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Porque os teus caminhos não eram os de Israel, e não são também os nossos. Os teus caminhos são mais sublimes do que os nossos. Os seus pensamentos são mais santos, corretos, justos do que os nossos. Seus caminhos e planos e pensamentos são perfeitos. Os nossos caminhos e planos são muitas vezes egoístas, são pequenos, são mesquinhos, são apequenados, são individualistas, são contrários à sua palavra. Mas, Senhor, nós queremos seguir os teus caminhos, queremos fazer a sua vontade, por mais que esta muitas vezes nos doa, por mais que a sua vontade nos seja por vezes contrária àquilo que achávamos que deveria ser, mas somos míopes, não enxergamos os seus planos muitas vezes para a nossa vida, quanto mais para todo este planeta. Mas independentemente da nossa cegueira, da nossa falta de visão, Senhor, esteja conosco, que a sua presença esteja conosco, que a sua palavra esteja conosco, que o seu Espírito esteja conosco, nos instruindo, nos guiando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, nos lapidando, para que, apesar de estarmos num caminho pelo qual nunca passamos antes, num ano pelo qual nunca passamos ou experimentamos antes, não sabemos como será este ano, mas sabemos quem é o Deus que nos guiará através dele. Conhecemos a palavra que irá nos guiar e nos corrigir através dele. Sabemos quem é o Espírito Santo que irá nos iluminar através desse ano, que para nós é um caminho novo. E é por isso que nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite. Obrigado pela sua direção, pela sua orientação. Obrigado pelas lições que pudemos extrair, sobretudo de cunho mais prático para a nossa vida, Pai, que a sua palavra, o seu Espírito, o Senhor sempre nos guie entre todas estas coisas, mesmo que seja no meio da enchente. Se o Senhor quiser que passemos por ela, esteja conosco, nos guie, nos abençoe, nos proteja, mas esteja conosco, para que nós possamos, Senhor, andar pelos teus caminhos, que são muito mais sublimes, são superiores, infinitamente superiores aos nossos. Te louvamos por tudo, te agradecemos por permitir-nos que comecemos 2022 na sua casa, na sua presença, com queridos irmãos, prestando esse culto que é simplesmente devido ao teu nome.
Obrigado por esse privilégio, Senhor. Seja verdadeiramente adorado neste culto e durante cada momento de nossas vidas. Esse culto oferecemos o mesmo para Ti. Que o Senhor seja louvado, adorado e engrandecido, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.